Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando o seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui reação e um corte aí das reações dos palmeirenses, né? Falando sobre o jogo do Flamengo aí contra o Vasco, que venceu aí por 1 a 0, né? Está a um passo da final, né, do Campeonato Carioca. Eles falam aí sobre o Flamengo, rasgam elogios. Vamos deixar aqui os créditos na descrição desse vídeo aqui para os canal deles, né? Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Torcedor brasileiro preferido, futebol é uma coisa, como diria antigamente, uma caixinha de surpresas, né? Por que que eu falo isso? Que apesar da vitória do Flamengo por 1 a 0 em cima do Vasco, Flamengo aí colocando um pé aí na classificação para a final do Carioca, no último lance, né? Num lance praticamente isolado, uma bola parada, o Vasco quase que chega ao empate, né? Mas mesmo assim ia ser complicado para o Vasco, pelo fato do Vasco tem que vencer o Flamengo, né? Tem que ter a vantagem de vencer. O Flamengo joga aí por 2 resultados iguais. Se o Vasco empata o jogo, tem que ganhar o próximo, né? Esse que é o ponto. Então o Flamengo vencendo aí por 1 a 0, dominando o jogo por completo. É claro que no primeiro tempo a gente viu aí um Vasco mais aguerrido, brigador, fazendo bastante falta, né? Foi assim, uma paulada, começo do jogo tenso, mas depois acalmou. O Flamengo o tempo todo tentando atacar o Vasco, com muita posse de bola no primeiro tempo. O Flamengo parece que estava com 66% de posse de bola no primeiro tempo, mas o Vasco marcando muito bem. Aliás, o Vasco marcou bem o jogo todo, né? Jogo todo, bem treinado ali para marcação, mas daquele negócio, né, velho? Destruir é fácil, o que é difícil é você fazer. No primeiro tempo, o Vasco até chegou mais do que o Flamengo no gol, porém, naquele negócio, né? Ficar atrás, segura, batendo, aí rouba uma bola, sempre isso acontece, né? Flamengo se arriscando, indo para cima, e rouba uma bola, e aí teve o contra-ataque e chegou mais ao gol do Flamengo. Mas no segundo tempo a coisa se reverteu, né? No segundo tempo se inverteu, o Flamengo acabou aí tendo 15 chutes a gol no total e o Vasco 10. Né? Acho que no primeiro tempo, se eu não me engano, estava 5 ou 6 chutes a gol do Vasco e 3 do Flamengo. Só que aí se inverteu, como eu falei agora aqui, né? 35% de posse de bola do Vasco e 65% do Flamengo. Não mudou isso no segundo tempo, nem um pouco. O Vasco continuou se defendendo, só que eu até vou dizer, o Vasco se defendeu até bem, né? Porque o Flamengo acertou uma no gol, que foi o gol, uma. Teve bola na trave também, né? Mas bola na trave não é considerado bola no gol, né? Mas teve a bola na trave, teve lances ali, o Arrascaeta perdeu um gol ali, puta, me enrolou na hora de chutar a bola ali. Teve um do Luiz Araújo também que pegou livre, né? Ele poderia ter feito gol, mas jogou lá em cima. Teve uma chance do Vasco também, que foi no primeiro tempo, com aquele moleque, acho que foi o Ryan. Aí você vê, né, a minha crítica aqui, porque, cara, ele chutou, bateu no Rossi. Mas por quê? Se você olhar, ele não olhou para onde chutou. Ele simplesmente chutou. O cara, mania de jogador hoje, né? O jogador hoje raramente olha para a bola para chutar. Aliás, olha pro gol antes de chutar, né? Ele chuta, depois olha. Aí o goleiro, bem posicionado, pega a bola. E no segundo lance a mesma coisa. Ele chutou de novo. Se ele tivesse olhado e visto lá dentro, se eu não me engano, é o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Acho que foi o Léo Pereira, né? Tava lá dentro, tava ali na linha. Se ele olhasse e visse o Léo Pereira lá, ele tentava chutar por cima, né? Chutar diferente. Mas não, é cabeça de bagre, né? Pega e chuta e olha. Dá aquela porrada e olha de novo. Ah, meu amigo, me desculpa, mas essa jogadorzada de hoje, pelo amor de Deus, cara, vou te contar, mano, mas tão ruim, hein? Meu Deus, né? E aí, acabou assim, né? O Flamengo dominou o Vasco, macetou o Vasco, na minha verdade, na minha opinião, tá? Macetou, porque o Vasco não jogou nada, teve raça ali no primeiro tempo, mas depois acabou se entregando, e foi um golaço do Bruno Henrique, hein? Meu Deus do céu, que golaço do Bruno Henrique, cara. Pegou a bola, aquela matada e girou e meteu quase que no ângulo. Foi um golaço, né? Um chutaço. Bruno Henrique que teve muitas críticas logo depois que ele renovou o contrato dele, porque ele ficou um tempo sem jogar nada, né? Agora parece que ele reencontrou
a alegria de jogar aí com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz fazendo como é que fala? Não digo milagre, né? Mas fazendo coisas diferentes aí no Flamengo, que os jogadores estão gostando, a jogadorzada aí tá, reviveu o Bruno Henrique, praticamente reviveu o Gabigol um pouco, né? Também reviveu aí, cara, realmente o Felipe Luiz é um fenômeno aí dos técnicos brasileiros, que continue assim, né? Continue assim, porque, cara, a esperança de não vou lá agora, né? Não vou falar agora, mas no futuro, né? Lá, né? Um técnico bom para a seleção brasileira, né? Porque pra você ver a escalação da seleção, da pré-seleção brasileira aí, que o Dorival fez, pelo amor de Deus, convocou Coutinho, cara. Que Coutinho jogou hoje? Não, ele teve no primeiro tempo que ele pegou umas bolas, fez umas firulinhas lá, o narrador ali da TV AI, olha, o Coutinho é diferenciado mesmo, né? Quando ele pega na bola, sempre sai algo diferente. Ah, vai tomar banho, cara. Coitado, não tá jogando nada, não devia ter nem vindo, né? O Vasco tá gastando dinheiro à toa, velho. Gastando dinheiro à toa. Coutinho, aquele Payet também, meu Deus, o que pensa, né? Um cara daquele lá vir jogar no Brasil, né? Depois de velho, já, acho que já não tava jogando na Europa, né? Não é possível. 32 anos para 33 agora, não sei se já fez 33, mas podia jogar bola ainda, né? Mas, cara, mas não tá jogando nada, né? É muito lento, muito devagarzão. Pode esquecer, não é nem estilo europeu o cara tem, velho. É aquele estilo brasileiro, daqueles antigos que jogava na várzea. Pelo amor de Deus, vou te contar, hein? E você achava, né? Você sempre tem uns colegas da gente que joga bola, você acha bom, né? O craque. Pai, é um desses aí. Que coisa, cara. Então foi um jogaço, foi um jogo bem movimentado, um jogo brigado, né? Mas a técnica do Flamengo, a superioridade do Flamengo se impôs ali, não tem como, cara. Não tinha como o Vasco ganhar esse jogo, não vai ter como o Vasco ganhar o próximo, a não ser se acontecer alguma coisa, der uma epidemia ali no Flamengo e, cara, aí os caras não conseguiram jogar, porque não tem jeito, tá? Então, o Flamengo tá de parabéns aí, praticamente já na final do Carioca. Claro que tem que jogar o próximo jogo, mas vai ser muito complicado. Finalizando aqui, ó, posse de bola falei, né? 35 Vasco, 65 Flamengo. Faltas, 16 faltas fez o Vasco, cara. Se eu falo pra você, 16 faltas é muita falta. Né? E 7 faltas fez o Flamengo. Pra você ver como os caras estavam batendo, né? Mas batendo, mas bonito. 5 amarelos teve o Vasco de cartão e o Flamengo teve 2. Nenhum vermelho, 2 impedimentos do Vasco e 1 do Flamengo. 2 escanteios do Vasco e 5 do Flamengo. Não falei escalação. Começando com a escalação do Vasco, quem jogou com o Léo Jardim, Paulo, João Vitor, Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Carvalho, Ryan, Veguete e Coutinho. Cara, não tem como um elenco desse fazer frente ao Flamengo, cara. Me desculpa, Vasco. Tem que contratar mais jogador aí, tem que começar a pinçar jogador, fazer que nem o Botafogo faz, porque não vai conseguir montar um elenco bom com pouco dinheiro. A não ser se for mais ou menos igual ao Botafogo. Mas o Botafogo tá gastando também, né? Não tá. Ele pega jogador, até não é muito conhecido, mas tem gastado um pouquinho. E o Vasco não pode gastar pelo jeito, né? Aí o Flamengo com Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Pulgar, Luiz Araújo, Arrascaeta, o Plata e o Bruno Henrique, tá? Hoje tava muito marcado o Arrascaeta, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu jogar direito, por isso que o Flamengo talvez não tenha jogado melhor, né? Não tinha chegado mais ao ataque, ao gol. Estava bem marcado, já no segundo tempo já está um pouco mais solto. Mas mesmo assim não foi o jogo do Arrascaeta hoje, tá? Eu sou fã do Arrascaeta. Eu achei que o Pulgar estava bem, Léo Pereira, Léo Ortiz, muito bem os caras. O Wesley, apesar do esforço dele hoje, não foi o dia dele também muito forte, né? Varela, muito bem, gostei do Varela. O Varela tem jogado muito bem, surpreendido aí até a galera, né? Porque o Varela até então todo mundo já queria fora do Flamengo. Muito torcedor falava mal do Varela, mas agora ele encontrou, né, cara? Mudou de lado ali, ó, e tá ali na esquerda e manda ver, cara. O Gerson, sempre Gerson, né, cara? Porque o jogo todo. Luiz Araújo hoje também não deu muita sorte, apesar de ter feito uma jogada lá, chutado bem pro gol, né? Teve uma que ele chutou lá, mas não deu. Mas deu, no fim, Flamengo, cara, muito superior. E o pouco que o Flamengo, que alguns talvez não jogaram tanto, é porque o Vasco marcou bem. Marcou bem, tentou destruir, e aqui de novo, destruir é mais fácil do que construir, né?
No segundo tempo aí entrou Ayrton Lucas, Matheus Gonçalves, o Wallace Ian, né, fez uma graça ali. Teve uma hora que eu achei que ele ia fazer o gol, rapaz. Chegou quase dentro do gol com a bola, rapaz, no final ali. Mas não deu. E teve uma hora que ele caiu, né? Ficou se enrolando ali, tipo pedindo pênalti, mas na hora que viu que não deu, saiu, levantou rapidinho, saiu correndo. Foi até engraçado, cara. Mas é isso aí. O Flamengo de parabéns, Flamengo aí bem superior ao Vasco. Não tem como o Vasco tirar essa vaga do Flamengo. O Vasco vai ter que melhorar muito aí para a hora que tem brasileiro, Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco joga no meio de semana aí na Copa do Brasil, hein? Ai, né? Compra o Nova Iguaçu, se eu não me engano. Vai ser complicado. Eita, nós, hein? Vamos. Nós tivemos aí o término da partida, da primeira partida do Campeonato Carioca, né? Da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo 1, Vasco 0. Na verdade, Vasco 0, Flamengo 1, né? Porque o mando de campo foi do Vasco, com uma quantidade ali de 10 mil e alguma coisa torcedores. Público extremamente baixo. Público extremamente baixo no Rio de Janeiro, numa semifinal de Campeonato Paulista. É um sábado de carnaval, a gente sabe que é uma data muito complicada. O jogo foi lá no Newton Santos, que não é considerado o acesso mais fácil do mundo aos torcedores. E uma boa parte da torcida do Flamengo também acabou, entre aspas, boicotando o jogo presencialmente, porque entendeu que o Vasco poderia ter feito o clássico dentro do Maracanã. Até mesmo, em fatores de bilheteria, poderia lucrar mais com isso. O presidente Pedrinho veio até em uma declaração no meio da semana e falou que a ideia deles era tirar o Flamengo da zona de conforto. Mas o problema é que, pelo visto, tirou o Vasco também da zona de conforto, né? Como a gente vai falar um pouquinho aí desse jogo agora pra frente. Daqui a pouco nós temos as quartas de finais do Campeonato Paulista começando em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Palmeiras. Amigos, eu vi vários e vários comentários, várias reações aí de torcedores vascaínos. Teve torcedor vascaíno falando que, pô, o STF tinha que proibir. Esse cara é foda também, né? Que o STF tinha que proibir o Vasco de enfrentar o Flamengo. Que os caras já estavam cansados de sair com resultados negativos. Muitos torcedores também falando que pode negociar Payet, pode negociar meia dúzia para mais de jogadores do Vasco, porque já não vira mais nada. Outros já criticando o técnico. Outros falando que o Vasco levou o campo pro gramado sintético e se estabanou do mesmo jeito, não adiantou nada fazer toda essa fumaça que fez, né, em relação aos estádios do Flamengo. Ao estádio do Maracanã. Mas assim, o jogo começou com uma certa posse de bola ali do Flamengo nos minutos ali iniciais, né? Acho que o Flamengo exerceu uma posse de bola, eu não vou dizer pressão, porque o jogo ele começou com os espaços muito bem marcados. O Vasco fazia uma boa marcação dos espaços do Flamengo e fazia com que o Flamengo não conseguisse criar. Praticamente o primeiro tempo do Flamengo foi assim, né? Sem grande poder de criação. A partir de um certo minuto, o jogo começou a ficar muito físico. A ficar muita pancadaria. E a tendência de um jogo pancadaria é equilibrar. Vocês entendem comigo? Porque o jogo pancadaria, um time não deixa o outro jogar porque tá batendo muito. Aí o outro time começa a cair na pilha, também começa a bater muito. E no final, o jogo fica equilibrado, porque ninguém joga. E foi basicamente esse canela com canela que começou a acontecer a partir dos 10 minutos ali, começou a não ter mais jogo. Era discussão, era cartão vermelho. Para vocês terem uma ideia, com 25 minutos do primeiro tempo, já 5 cartões amarelos tinham sido distribuídos. E eu achei um grande milagre a partida ter terminado sem nenhum tipo de expulsão. E por falar em expulsão, teve 2 lances que chamaram bastante atenção, que foi o lance do Wesley sobre o Verratti, foi isso? Né, que ele perdeu um pouco o tempo da bola, foi de sola de pé, e também do Verratti sobre um jogador do Flamengo, que eu não vou lembrar quem que é, mas foi do mesmo jeito. O Verratti também perde o tempo da bola e vai com o pé ali. Muitas pessoas falaram que, pô, o lance do Wesley era para expulsão. Eu acho que
até era factível de expulsão sim. Só que o lance do Verratti também foi para expulsão. Porque na sequência praticamente do lance, o Verratti faz um lance muito parecido com a sola de pé também, ali no tornozelo do jogador do Flamengo. Então, se era para expulsar um, o outro também deveria ter sido expulso sobre a mesma análise. O juiz resolveu encarar o lance do Wesley como um cartão amarelo e teve o mesmo entendimento e a mesma compreensão no lance do Verratti como cartão amarelo. Então aí eu até acho que não tem, não dá para reclamar em relação ali à condução da arbitragem, que favoreceu um ou desfavoreceu o outro. Porque os dois lances foram muito próximos na linha do tempo do jogo um do outro e o juiz teve o mesmo entendimento. Então, eu acho que acabou sendo elas por elas. Provavelmente, se o Wesley tivesse sido expulso, o Verratti teria sido expulso também em outro momento lá, que ele fez um lance muito parecido. Então, desse ponto, eu acho que saiu elas por elas. Vi vários e vários vascaínos reclamando em relação ao juiz estar condicionando a partida para o Flamengo e tal. Só que aí o Verratti faz um lance parecido e o juiz mantém o mesmo entendimento e a mesma interpretação do cartão amarelo que teve com o Wesley. O primeiro tempo, o Vasco também se aproveitou um pouco de alguns erros táticos que o Flamengo cometia. O Flamengo não tinha o controle do meio-campo, como geralmente sempre tem. O Flamengo sempre tem uma boa atuação ali do Arrascaeta, com o Gerson, consegue boas jogadas pelos lados com o Gonzalo Plata trabalhando, o Wesley com boas infiltrações, o Bruno Henrique também lá na frente. Só que dessa vez a coisa não funcionava muito. E o Flamengo não tinha aquele ganho de meio campo. Na verdade, o Flamengo às vezes cedia alguns contra-ataques justamente por erros de marcação e erros bestas. Erros bestas para o Vasco. Eu arrisco até dizer para vocês que as melhores oportunidades no primeiro tempo foi do Vasco. O Vasco ainda conseguiu encaixar uma oportunidade aqui, outra ali, porque o Flamengo não parecia muito conectado. Um jogador que parecia também um pouco longe, um pouco distante do jogo, foi o Léo Ortiz. E olha só que ironia do destino. O Léo Ortiz errou umas 2 ou 3 jogadas ali, que quase, inclusive, uma delas comprometeu o sistema defensivo do Vasco. E aí o Vasco acabou não conseguindo fazer nada, não conseguiu finalizar nem nada, mas quase comprometeu. E no final do primeiro tempo, o Léo Ortiz praticamente vira o salvador. Então o cara saiu do jogador desconcentrado, que não estava rendendo, que não fazia uma boa partida, para o herói do jogo. Praticamente aquela bola lá que o Vasco joga pro ataque, o Rossi defende, é uma defesa ali meia queima-roupa, uma bola queima-roupa, uma bola difícil. O Rossi consegue fechar bem o espaço, defende, só que aí o rebote volta pro jogador do Vasco, que chuta de novo, e o Léo Ortiz está ali na cara do gol para salvar. Então ali o Léo Ortiz se redimiu de toda a partida ruim que até então vinha fazendo. E o Vasco conseguia exercer ali um efeito de pressão em cima do Flamengo e conseguia encontrar bons espaços em alguns momentos. Nada assim também muito exagerado, mas parecia melhor e mais próximo do gol. Parecia que o gol começava, o cheiro do gol começava a aparecer ali para o time do Vasco. E aí teve outra situação também, eu até estava conversando lá com o Eldevan, que é os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte. Ele falou assim para mim, na minha opinião, o Felipe Luiz pro segundo tempo, ele tinha que inverter o posicionamento do Luiz Araújo com o Plata, porque esse posicionamento que ele trouxe para esse jogo, esse arranjo, de direita e esquerda, não deu certo. Ele tem que inverter o posicionamento dos dois, porque eles estão mais acostumados a jogar de posições invertidas. E aí eu também fiz até uma observação, que eu achava que o Arrascaeta estava muito longe do setor intermediário. Então, como o setor intermediário estava pouco povoado, o Vasco conseguia equilibrar o jogo pelo meio-campo. E o Arrascaeta estava muito próximo da grande área. E estava também sendo muito marcado. O Arrascaeta pegava na bola, vinha 2, 3. O Bruno Henrique pegava na bola, vinha 2, 3. Os caras estavam muito visados. Então, eu falei assim, além de fazer essa inversão da posição, como o Eldevan observou bem, e até o Felipe Luiz fez, ele também precisaria recuar um pouquinho o Arrascaeta, para o Arrascaeta ficar mais próximo ali do Gerson e começar a trabalhar melhor os setores do meio campo. Porque assim, o Flamengo ganhava corpo no meio campo
e não permitia com que o Vasco conseguisse ali algumas jogadas de contra-ataque e alguns erros bestas ali do sistema defensivo do Flamengo, porque o Vasco, eles conseguiram encaixar bem ali um modelo de marcação que deixou o Flamengo sem criatividade. Até no final do primeiro tempo, o Flamengo até mantinha mais posse de bola, só que não conseguia fazer muita coisa, porque realmente o Vasco conseguia encaixar uma boa marcação. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, a imprensa palmeirense reagindo aí ao Flamengo, né, falando um pouquinho sobre esse jogo. Vimos aí que eles elogiaram bastante o Flamengo de Felipe Luiz, né, que só tem uma derrota em toda a sua trajetória pelo Flamengo aí no profissional, né, treinando o Mengão, e tá perto, né, do quarto título, né, pelo Flamengo, né, então só com uma derrota. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Em específico, né, vimos aí que eles falaram que o Flamengo começou no meio ali, que entrando no jogo do Vasco, né, que era o jogo da pancadaria, onde o Vasco poderia se sobressair, né, que se fosse na qualidade o Vasco, né, sofreu como sofreu no finalzinho ali, né, mas no começo, quando o Flamengo foi partir para a pancadaria, aí sim que o Vasco teve mais chance, né, teve 2 chutes ali bastante perigosos, né, mas quando o Flamengo botou a cabeça no lugar, viu o objetivo, o foco ali que era fazer o gol ali, sem entrar nesse atrito, o Flamengo dominou do começo ao fim, né? Botou a bola no chão, tocou a bola, teve mais posse de bola, né? Então, o Flamengo na qualidade é muito melhor. E o jogo no Maracanã vai ser outro jogo. O Flamengo vai ter as peças de volta, né? Como Danilo, Alexandro, né? Talvez volte ali, né? Cebolinha, Michael, jogadores importantes para o Flamengo nesse jogo de volta. Então, o Vasco, né? Vamos dizer assim, tá mais ferrado do que nunca, né? Porque precisa fazer 2 gols, né? Para poder se classificar. Fazendo um gol, o Flamengo ainda se classifica, porque o empate, né? O Flamengo tem vantagem, então mostrando aí que o Flamengo tá muito, muito bem aí, né? Vamos dizer assim, nesse confronto. Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.